Capítulo 5º. Das penalidades, artigo 46 a 57. Artigo 46. São penas disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Repreensão. Inciso 3º. Suspensão. Inciso 4º. Multa. Inciso 5º. Destituição de função. Inciso 6º. Demissão. Inciso 7º. Cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. Artigo 47. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo único. As penas impostas ao funcionário serão registradas em seus assentamentos. Artigo 48. A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de negligência e comunicada ao órgão de pessoal. Artigo 49. A pena de repreensão será aplicada por escrito em casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência. Artigo 50. A pena de suspensão será aplicada em casos de: Inciso 1º. Falta grave. Inciso 2º. Desrespeito a proibições que, pela sua natureza, não ensejarem pena de demissão. Inciso 3º. Reincidência em falta já punida com repreensão. Parágrafo 1º. A pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias. Parágrafo 2º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por iniciativa do chefe imediato do funcionário, poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas de trabalho normal. Artigo 51. A destituição de função dar-se-á, quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 52. A pena de demissão será aplicada nos casos de: Inciso 1º. Falta relacionada no artigo 40, quando de natureza grave, a juízo da autoridade competente, e se comprovada a má-fé. Inciso 2º. Incontinência pública e escandalosa, prática de jogos proibidos. Inciso 3º. Embriaguez habitual ou em serviço. Inciso 4º. Ofensa física em serviço, contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Inciso 5º. Abandono de cargo. Inciso 6º. Ausência ao serviço, sem causa justificada, por 20 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 7º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 8º. Ineficiência comprovada, com caráter de habitualidade, no desempenho dos encargos de sua competência. Inciso 9º. Desídia no cumprimento dos deveres. Parágrafo 1º. Para fins exclusivamente disciplinares, considera-se como abandono de cargo a que se refere o inciso 5º deste artigo, a ausência ao serviço, sem justa causa, por 10 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Entender-se-á, por ausência ao serviço com justa causa que assim for considerada após a devida comprovação em inquérito administrativo, caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares.
Artigo 53. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 54. Conforme a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota bem do serviço público. Artigo 55. A pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada se ficar provado, em inquérito administrativo, que o aposentado ou disponível. Inciso 1. Praticou, quando ainda no exercício do cargo, falta suscetível de determinar demissão. Inciso 2. Aceitou, ilegalmente, cargo ou função pública, provada a má-fé. Inciso 3. Perdeu a nacionalidade brasileira. Parágrafo único. Será cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir, no prazo legal, o exercício do cargo ou função em que for aproveitado. Artigo 56. São competentes para aplicação de penas disciplinares. Inciso 1. O governador, em qualquer caso e, privativamente, nos casos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2. Os secretários de Estado e demais titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador em todos os casos, exceto nos de competência privativa do governador. Inciso 3. Os dirigentes de unidades administrativas em geral, nos casos de penas de advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multa correspondente. Parágrafo 1º. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação do funcionário. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 2º e inciso 3º, sempre que a pena decorrer de inquérito administrativo, a competência para decidir e para aplicá-la é do Secretário de Estado de Administração. Artigo 57. Prescreverá. Inciso 1º. Em 2 anos, a falta sujeita às penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. Inciso 2º. Em 5 anos, a falta sujeita 1. A pena de demissão ou destituição de função. 2. A cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 1º. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este. Parágrafo 2º. O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente e interrompe-se pela abertura de inquérito administrativo.